Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Flávio Machado, médico, pesquisador e fundador do Instituto Homem. Mas antes de tudo, eu sou um ser humano apaixonado por cuidar de pessoas, especialmente de uma área que pouco se fala, mas afeta milhares de homens. E claro, relacionamentos também. Se você chegou até aqui buscando respostas sobre saúde íntima, saiba de uma coisa: você está no lugar certo. Eu sei o quanto pode ser difícil falar sobre isso. E nós, homens, fomos ensinados a engolir o choro, esconder o sofrimento. Mas aqui a gente vai falar abertamente sobre saúde sexual masculina, com respeito, empatia e o que há de mais moderno na medicina. Mas antes disso, eu quero falar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, em uma família muito simples. O meu pai, militar, minha mãe, citotécnica e nenhum médico na família. Minha avó era enfermeira e talvez tenha saído daí o meu interesse pela área da saúde. Desde pequeno eu deixava bem claro para todo mundo: eu quero ser médico. Muita gente achava aquilo uma loucura. Diziam que era um sonho muito alto para alguém como eu, mas esse sonho nunca saiu de mim. Por mais desafiador que fosse, meus pais sempre acreditaram e estiveram do meu lado. Eles sonharam junto e fizeram o que podiam e também o que não podiam, para que eu conseguisse chegar até lá. Com o apoio deles, eu fui para a batalha. Estudei muito, enfrentei provas, incertezas e então, graças a Deus, fui aprovado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Uma mudança de vida imensa, uma cidade nova, longe da minha base, mas que também me acolheu e moldou muito do médico que eu sou hoje. Foi lá que a minha jornada começou de verdade. Me formei e entrei para a prática médica, pronto para cuidar das pessoas. Mas desde o início, uma inquietação me acompanhava. Por que a saúde sexual do homem era tão negligenciada? Por que esse assunto tão essencial ainda era tratado com tanto tabu, tanto silêncio, tanta dificuldade? Eu comecei a ver isso de perto no consultório. Homens que chegavam destruídos emocionalmente, com vergonha de falar, com medo de serem julgados até, carregando culpa por algo que não tinham noção do porquê que estava acontecendo com eles. Disfunção erétil, baixa libido, insegurança, ansiedade e o mais assustador, homens que confidenciaram para mim que pensaram em tirar até a própria vida por causa disso. Foi nesse momento que eu entendi de vez. Não era só sobre o corpo, era sobre a alma, era sobre o homem como um todo. Não bastava prescrever um remedinho, era preciso ouvir ele. Era preciso acolher estes homens. E foi aí que a minha missão na medicina ficou clara. Eu precisava fazer mais e eu fui atrás disso. Busquei especializações no Brasil e fora. Estudei nas universidades que sempre admirei de longe, a Universidade de Columbia e a Universidade de Harvard, onde tive acesso ao que há de mais moderno, ético e atualizado na medicina sexual masculina. Mas eu não parei por aí. Me tornei membro da ISSM, International Society for Sexual Medicine, onde hoje atuo com muito orgulho no Comitê de Jovens Pesquisadores, ajudando a fomentar estudos, eventos e práticas globais na área. Mas sabe, por mais que os títulos sejam bonitos, o que me move de verdade é outra coisa. É sentar com o paciente que chega quebrado e vê-lo sair dali com esperança, transformar aquela vergonha em coragem, silêncio em diálogo, dúvida em ação. É isso que me faz continuar todos os dias nessa área. E foi dessa inquietação, desse propósito tão vivo, tão forte dentro de mim, que nasceu o Instituto Homem. Não queria só abrir uma clínica, eu queria abrir uma porta, uma nova porta, para homens que durante anos não tiveram onde bater. Desde o início, o Instituto Homem nasceu com uma missão bem clara: cuidar dos homens como um todo. Não tratar apenas um sintoma
uma disfunção, mas olhar para esse homem com escuta, ciência e com respeito. E assim, com esse cuidado, nos tornamos uma das primeiras redes especializadas no Brasil em saúde sexual masculina. E hoje, com muito orgulho e responsabilidade, eu posso dizer que nós somos a maior rede do país nesse segmento. Hoje, nós contamos com 15 clínicas espalhadas pelos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. E já são mais de 35 mil homens atendidos. Mas, sinceramente, como eu disse antes, para mim, isso vai muito além de números. Cada homem que passou por aqui carrega uma história específica, carrega um passado de dúvidas, de medo, de frustração, mas também carrega uma vontade imensa de recomeçar. E é isso que o Instituto Homem representa para mim: recomeços. Homens que voltaram a sorrir, a se olhar no espelho com orgulho, a se reconectar com as suas parceiras, com seu libido, com sua essência. Homens que, antes de tudo, voltaram a sentir prazer em viver. E a gente sabe, pedir ajuda não é fácil. Para muitos, só entrar pela porta da clínica já é um ato de coragem enorme. Por isso, o nosso compromisso vai muito além de um tratamento clínico. A gente acolhe, a gente ouve, a gente entende. Porque quando um homem chega até nós, ele já enfrentou um mundo inteiro de dúvidas e medos sozinho. E aqui ele encontra um espaço onde finalmente ele não precisa mais fingir que está tudo bem. Esse é o verdadeiro sentido do Instituto Homem. Não é só sobre sexo, é sobre saúde de verdade, sobre dignidade, sobre reconstrução. E isso sim me move todos os dias. E as pessoas sempre me perguntam: Flávio, por que você escolheu justamente trabalhar com sexualidade masculina? E olha, a resposta é simples, mas muito profunda. Porque a sexualidade toca tudo. Ela não acontece só entre quatro paredes. Ela está no nosso olhar, na nossa confiança, no jeito como a gente se vê diante do espelho e diante dos outros. A sexualidade está entrelaçada com o amor próprio, com os vínculos que nós construímos, com a nossa saúde emocional e mental. Quando um homem começa a sofrer com disfunção sexual, seja por causa da disfunção erétil, da ejaculação precoce, da perda da libido, ele não sofre só no quarto dele, ele sofre no silêncio, ele sofre no trabalho, se achando menos capaz. Isso abala a confiança dele. Ele sofre em casa, ele sofre com vergonha de demonstrar afeto. Ele sofre com ele mesmo, se cobrando, se culpando, sentindo que falhou como homem, como parceiro. E aí nasce algo muito perigoso: o isolamento. O homem se cala, ele não compartilha isso. Ele não busca ajuda de imediato, porque ele carrega a ideia de que ele tem que aguentar tudo e ser forte, que é fraqueza mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade. E aí surge uma ponte entre a vergonha e a solução. Muitos homens ficam parados, bem no meio dela, sem saber para que lado seguir, com medo de serem julgados, com medo de não encontrarem a resposta. E foi exatamente por isso que eu abracei essa missão com toda a minha alma, para dizer com todas as letras, com toda a verdade e com todo o carinho possível: você não está sozinho. Existe ajuda sim, existe tratamento sim, ciência, tecnologia, acolhimento. Existe vida depois do medo, existe reencontro com a autoestima, com o desejo, com a alegria de viver. Foi com esse coração, foi com essa missão tão viva em mim que eu me inspirei para escrever o meu livro, Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Esse livro não foi escrito em cima de uma mesa, foi escrito com base em milhares de conversas, escutas, lágrimas, sorrisos e recomeços. Ele foi pensado com todo carinho em cada página para chegar até você de forma clara, direta, sem complicação nenhuma e também sem julgamentos. Porque o conhecimento liberta. E o que eu mais desejo
é que esse livro liberte muitos homens da culpa, do medo e da solidão. Esse meu livro é um dos trabalhos mais especiais que eu já fiz. Não é só um livro, é um convite para a informação, para o autoconhecimento e o cuidado. Na verdade, não temos nenhum interesse comercial nele. Pelo contrário, todas as 30 mil cópias distribuídas não foram comercializadas, foram doadas para todos os homens que passaram aqui no Instituto Homem. Isso é uma forma de a gente retribuir, de conseguir fazer com que essa informação passe para o máximo de pessoas possível. Pensando no homem que sofre em silêncio, para a parceira que quer ajudar o companheiro, no jovem que tem dúvidas, no idoso que quer viver uma plenitude e não se falou sobre isso quando ele era mais novo. E claro, pensando em todos, eu uso uma linguagem leve, clara e direta, sem termos complicados, sem enrolação, porque eu queria que qualquer homem de qualquer idade pudesse entender e se identificar com aquilo. No meu livro eu falo sobre disfunções, causas, tratamentos, mas também de emoções, de culpa, de autoestima, de masculinidade. É uma leitura bem rápida, mas profunda. E desde que o livro foi lançado, eu sempre recebo mensagens em minhas redes sociais de homens que leram pela primeira vez e sentiram que não estavam totalmente quebrados, que o problema deles tinha nome, tratamento e também tinha solução. E um grande incentivador para que eu escrevesse esse livro foi meu grande amigo, Dr. Rafael Souza. Ele me mostrou que isso era possível e que realmente o que eu tinha no meu coração poderia fazer diferença na vida de muitos homens. Até que gostaria de pedir a licença de ler uma parte, que é a última parte do prefácio que ele fez para mim, que diz assim: esse livro não é mudo, ele tem voz, uma voz carinhosa, amorosa, macia, colocando os pingos nos is de uma vez por todas. É a voz do Dr. Flávio Machado. Isso aqui, para mim, não tem preço. Eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Isso significa que você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, pois ele faz parte da sua vida ou da vida de alguém que você ama. Então, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu quero deixar claro de uma vez por todas: saúde sexual não é frescura, não deve ser tabu. É saúde, é vida. E aqui nesse canal eu quero que você encontre informações de qualidade, mas também escuta, acolhimento e coração. A coragem de ser quem você é, de buscar ajuda, de se cuidar e, claro, de aproveitar o melhor da vida. Afinal, nós vamos falar sobre muitos temas relacionados à saúde do homem aqui. Muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos junto nessa jornada? Eu te espero no próximo vídeo.